Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Quantos estão dormindo, diga amém. Tem gente dormindo, né? Confesso que eu cheguei e pedi para fazer um cafezinho, porque realmente depois que eu tomo um remédio de pressão, aí dá aquela soneira, aquela moleza, mas eu fico muito feliz com todo esse trabalho que o pastor Eliezer realizou nessa tarde, e confesso que aquela moreninha cantando ali rasgou meu coração. E a gente vê que trabalho belíssimo, e a gente fica impactado, porque também quando a gente trabalha em comunidade, o pastor Heraldo sabe disso, a gente vê quanto é para chegar a esse ponto aqui. Às vezes a gente não sabe, mas quanta luta para chegar. Então, Michele, está de parabéns, pastor Eliezer, que sempre abraçou tudo que está perdido por aí, vem para o pastor Eliezer e aqui dá jeito. Eu estava falando hoje à tarde, já fui em tantas igrejas, Austin, Urca, Vidigal, não sei o quê. E a obra do Senhor não para. A gente vai trabalhando. Mas sem delongas, convido a amada igreja a colocar-se de pé. Vou pedir quem está ali no Data Show, John, tá aquele bonitão lá, mas a sua linda mãe. Coloque, por favor, no texto, Áurea, aí, Mateus 14, de 22 a 34. Vamos estar lendo esse texto. Espero que até às 8 dá para a gente chegar. Se não der, a gente encerra às 8 horas, para não delongar muito. Já está ali. Vamos ler como ali está? Mateus 14, isso mesmo, de 22 a 34. Ok? Leiamos todos a uma só voz. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E os que comiam foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alforjes cheias. E tendo mandado que a multidão voltou. Vamos lá, vai chegar lá. Isso, mais um. Os 4, aí, né? Vamos aí. E o barco estava já no meio, era antes, viu, Jonathan? Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Vamos ler junto, é melhor, né? Vamos esperar. E despedir da multidão, vamos lá. Subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E despedindo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, igreja? Curva a sua fronte, não anulando a oração que já foi feita, mas que possamos meditar. Santo Deus, amado Pai, que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável em tua santa e bendita presença, Rei meu e Deus meu. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aos internautas, Deus os abençoe ricamente, aqueles que nos acompanham. Agradecer a nossa amada igreja, na pessoa do nosso querido e amado pastor Eliezer Sena Quirino, pela oportunidade que nos dá de ocupar a cátedra desta casa. É uma honra sempre que nós somos convidados
ou estamos na escala para ministrar uma porção da palavra de Deus. E o tema que trago para esta noite é: Deus fala conosco através da tormenta. Vamos lá, igreja? Deus fala conosco através da tormenta. Mas que coisa interessante esse texto. Os relatos no capítulo 14 retrata a morte do precursor primo de Jesus, João Batista, a pedido de uma jovem adolescente influenciada pela sua mãe, que fora confrontada por este servo de Deus, pelo pecado, contra o seu próprio irmão. Quando servimos ao Senhor, irmãos, não estamos isentos de problemas. Para Cristo, para o nosso Messias, para o Senhor, foi uma dor muito grande. Ele sabia que isso ia acontecer. Mas quando ele ouve essa notícia, ele fica muito quebrado. E quem perde a cabeça? Uma mulher que foi confrontada com o pecado. Incentiva uma jovem a fazer esse pedido. O rei tinha dado a palavra, não podia voltar atrás. E a tragédia estava instalada. Em seguida, a gente vê o milagre, Seguindo aí os tomos, no capítulo 14 ainda, o milagre dos pães e também dos peixes, alimentando mais de 5.000 pessoas, ou até 5.000 homens, crianças, mulheres. Mas tudo isso acontecendo muito rapidamente. E havia um desejo no coração dos discípulos também, e de muitos, colocar Jesus como rei. E essa não era a visão do Messias. Ele seria rei, não, ele é rei dos reis, mas não nesta visão míope estigmática. Por isso a pressa de Jesus dizer aos discípulos: vá, atravessa o mar. Tinha um objetivo nisso. Jesus, acho que é a única vez que Jesus faz com que ele fica para despedir o povo e não os seus discípulos. Havia uma pressa. Os discípulos saíram dali frustrados, porque eles tinham trabalhado tudo isso, costurado, para chegar de repente num momento, porque para o povo de Israel, o Messias tinha que vir, vocês sabem como, num cavalo, cheio de espada, lutando, sendo um grande vencedor, e isso fora frustrado. Por isso, em alguns aspectos, irmãos, muitos acham que Judas se sentiu traído por Jesus, quando ele o traiu, porque a visão de Judas era que o Messias viesse para governar, para liderar, mas não foi para isso. Ele veio sim, para governar e liderar como sempre o fez, eternamente, mas não na dimensão terrena, porque ele é Senhor dos senhores. Amém, igreja? Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com a amada igreja: por que Jesus permite tempestade em minha vida, em tua vida, em nossa vida? Por que Jesus permite? E se entendermos melhor o texto, o próprio Cristo nos colocou nessa situação. Como assim, pastor? É o próprio Jesus que impele, que ordena e diz ao seu discípulo: atravesse o mar. Eles obedeceram? Não, obedeceram. Eles foram. E isso deixa uma lição clara para nós. Mesmo quando nós obedecemos o Senhor, não estamos isentos de problemas, não estamos isentos de lutas, mas uma coisa é certa: o Senhor estará contigo. O Senhor estará com você a cada momento da sua vida. Então, Deus fala conosco através da tormenta, sim. Deus fala conosco através dos problemas, sim. Deus fala conosco quando estamos sangrando, sim. Deus fala conosco todos os momentos de nossas vidas. E Ele quer falar com você nessa noite. Porque assim como Herodes e a sua mulher tramaram a morte de um servo de Deus, quando servimos o Senhor, somos perseguidos pelo mundo, pois o mundo jaz no maligno. Em seguida, temos essa grande sensação linda do milagre realizado por Jesus. E no 1.1, eu destaquei aqui
Precisamos ouvir a voz de Deus, obedecê-la e entender a voz de Jesus. Não basta a gente ouvir, é preciso obedecer. Não basta obedecer, é preciso entender. E ainda se nós não entendermos, deixe que o tempo de Deus vai dizer. Porque o apóstolo Paulo vai fazer uma afirmativa: já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E isso faz toda a diferença na minha e na sua vida, porque eu não faço o que eu quero fazer, mas aquilo que o Senhor determinou que eu faça. Vocês estão preparados para passar pela tormenta? Vocês estão preparados para sofrer todo tipo de naufrágios, todo tipo de humilhação? Porque cristianismo nada mais é do que uma vida no altar. E uma vida no altar não significa uma vida fácil. Não significa uma vida leviana, mas uma vida cheia de responsabilidade. E isso é cobrado de nós pelos nossos filhos, por todos aqueles que andam conosco. Muitas das vezes nós sangramos, mas fazemos aquilo que o Senhor nos permite fazer. Às vezes somos feridos, machucados, mas a nossa mão nunca pode estar encolhida para atender e abençoar aqueles que nos cercam. Essa semana fui fazer uma situação da qual não gostaria de ter feito, mas Deus disse: vai e faça. E eu fui e fiz. Faço bem, não olha a quem. Perca madrugada, sono, horas, mas faça. E não faça porque alguém está vendo ou deixando de ver. Faça porque você é servo. E servo faz. Independente da situação. O servo obedece o seu Senhor. Quantos aqui são servos? Diga amém. Então prepare. Porque não é fácil ser servo. A tormenta da vida nos faz, muitas das vezes, sangrar. Uma reflexão sobre as tempestades que enfrentamos, problemas financeiros muitas vezes, falta de amor, falta de perdão, guerras, feminicídio, violência contra as nossas crianças e de toda a nossa sociedade. Desafio da saúde, crises familiares, perda de um ente querido, perda de um emprego, momento de profunda tristeza, a depressão, que é uma doença que assola o nosso mundo. Muitas coisas causam em nós tormentas, tristeza. Mas mesmo assim, Jesus está te convidando a sair da zona de conforto. Jesus te convida nessa noite a andar sobre as águas, a vencer os obstáculos, a agir com fé. Ah, pastor, mas às vezes não dá. Eu sei, às vezes dá vontade de jogar a toalha mesmo. Mas não faça isso. No capítulo 2, eu destaquei aqui: com ou sem tempestade, tenha certeza, Jesus sempre estará conosco. Sempre está conosco. Com ou sem tempestade. Você crê nisso, igreja? Então obedeça. Faça a tempo e fora de tempo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Porque isso é que vai fazer a diferença. Ainda que tenhamos pescoço decepado, ainda que soframos todo tipo de humilhação, Ele é Senhor da tua vida. E a tua vida não é para essa, é para a eternidade. Amém, igreja? Nós não vivemos para o dia de hoje. Nós vivemos para a eternidade porque nós servimos um Deus eterno. E a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E sabe por que você está aqui hoje, essa noite? Porque Ele te ama. Todos nós passamos por tormentas, todos nós passamos por tempestade, todos nós vivemos um buraco negro lá da alma, que nada preenche, mas o Senhor Jesus nos preenche. Às vezes uma enfermidade incurável, às vezes é uma traição,
às vezes é a falta de recurso, às vezes é a falta de compreensão, às vezes é a falta de amor, às vezes é a falta de perdão. Não importa, ande, prossiga para o alvo chamado Cristo Jesus. É um desafio. E eu quero destacar ainda no 2.1, a obediência procede à aprovação. Porque mesmo quando obedecemos, estamos sujeitos a passarmos por dificuldades, por lutas. Todos nós temos lutas. Come 1 quilo de sal com um amigo, com uma amiga, e verás quantas lutas tens. Às vezes a aparência, o Facebook, o Instagram, é tudo muito belo. Mas a vivência, o dia a dia, dirá quem tu és. Por isso, a vida é vida de luta. Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e sigam adiante, mesmo sabendo que uma tempestade se aproximava. Jesus é Senhor, e como Senhor, Ele sabia de todas as coisas. Imagine vocês, Jesus vai e despede aquela grande multidão. Mas o que Jesus faz? Manda os discípulos ir à frente. Mas o que Jesus faz? Ele vai orar. Ele vai interceder. E para os romanos, dividir ali em 4 tempos, né? A vigília. E provavelmente, quando acontece lá quase que o naufrágio, já era umas 3 horas da manhã. Mas Marcos vai nos registrar, esse texto também está registrado lá em Marcos, também está registrado em João. Marcos vai registrar que enquanto Jesus orava, ele via o remo e os discípulos passando a aflição. Jesus não está neutro ao teu problema. Jesus não está dormindo na proa do navio enquanto nós sofremos. Ele conhece a intimidade de cada um de nós. Ele conhece no mais fundo do nosso ser. Ele é aquele que ultrapassa fronteiras, que vê onde nós não podemos ver. Eu fico muito feliz com a narrativa de Marcos, porque é um dos nossos sinóticos e foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito. E Marcos faz esse registro. Enquanto Jesus orava, viu-os passando por lutas. Mas o que Jesus faz? Os abandona? Não. Deixa para lá? Não. Jesus espera o tempo certo, porque ele estava ali no compromisso com o Pai. Amém, igreja? Você tem compromisso com o Pai? Você tem compromisso com o Pai antes de sair de casa? Orar, interceder, buscar. Quem tem compromisso com o Pai, ama o Filho. Quem tem compromisso com o Pai, ama o Filho, e o Espírito Santo habita nele, amém? O Jonathan estava fazendo uma narrativa aqui belíssima, porque nós não podemos colocar Deus em nenhum lugar, porque Ele é suficiente em si mesmo, e Ele ocupa todo espaço, porque Ele é o Senhor dos senhores. Mas quando nós convidamos Jesus, convidamos para o coração. Você convidou Jesus para o teu coração hoje? É Ele que fará toda a diferença na nossa trajetória. E pare de dizer que você não vai conseguir, porque você realmente sozinho não irá conseguir. Mas se você crer que o Cristo que você ama e que você serve está contigo, não terá barreiras. Não há mais barreiras, porque Ele quebra todas as barreiras. Ele quebra todas as correntes. Ele quebra todas. E tem situações na nossa vida que a gente vê as correntes quebrando, literalmente. Que é tão espiritual, que é tão forte, que a gente vê as correntes se quebrando. Eu não sei se você já viveu isso na sua vida. Mas quando a gente vê uma pessoa possessa demonicamente, em alguma situação, e você vê as correntes se quebrando, o mundo espiritual. E nós precisamos entender isto. 2.2, às vezes a obediência a Deus nos coloca em situações difíceis, mas Ele sempre tem um propósito maior. Diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo,
mas Cristo vive em mim. Eu quero dizer para você essa noite, ainda que você esteja passando por uma luta tão grande, tão grande, tão grande, saiba que Deus tem um propósito maior nessa luta. E um dos maiores propósitos de Deus é honrar e glorificar a si mesmo, porque nós somos a menina dos seus olhos. Nós fomos comprados com preço de sangue. E por isso não deixe que o problema seja maior do que o teu Deus. Mas diga ao problema que você serve a um Deus maravilhoso. Então, meus irmãos, 2.3, o isolamento de Jesus e a solidão dos discípulos é só aparente, porque Jesus os ouvia mesmo à distância, mas após a sua oração com o Pai, veio ao encontro daqueles que o Pai lhe tinha dado, e o Senhor disse que nenhum daquele que o Pai lhe deu, com exceção do traidor, se perdeu. Não é verdade? Nenhum, com exceção do traidor, porque não se arrependeu, se perdeu, mas todos os discípulos foram muito acolhidos para o Senhor Jesus. Eu destaquei aqui no capítulo 2.2, 4, do monte Jesus vê os discípulos, foi a narrativa que eu já falei, que Jesus, enquanto orava, ele contemplava o sofrimento dos seus discípulos. Jesus tem os discípulos no coração. Jesus ama os seus discípulos. Igreja, vocês têm amado a Jesus? Igreja, vocês têm amado os discípulos de Jesus? Tem dificuldade? Jesus estará para resolver. Quem nos ensina alguma lição para a própria vida é o nosso Deus. Marcos 6, 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Engraçado que Marcos ele é tão detalhista, que ele diz assim, vendo-os a remar. Quem está no barco está o quê, pastor? Remando. É natural. Mas o texto ele é tão pragmático e tão direto que fala assim, Jesus não só vê a gente, mas vê também o que a gente está fazendo. Você acha que está fazendo alguma coisa na obscuridade? Você acha que Deus não está percebendo? Nada que é feito em oculto ficará em oculto, mas tudo será trazido à luz. E o que Deus nos ensina com isso é que Ele se preocupa com cada detalhe de nossas vidas, seja ele interno ou externo. Amém, igreja? Amém. Deus, Ele cuida de nós, tanto o interior quanto o estereótipo. Por isso, nós precisamos cuidar do corpo, mas Deus cuida da nossa alma, cuida do nosso espírito, renova as nossas forças, toca nas nossas entranhas, nos dá uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Você não sabe quantas vezes você necessita para estar vivo, mas Deus sabe. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 horas, 5 horas, mas Ele sabe. Ah, você tem muitos problemas? Eu também tenho. E que maravilha é ter problema, porque quem tem problema está vivo ainda. Você não quer ter mais problema? Abre o chão, bota o caixão e deita e seja feliz para sempre. Porque enquanto estivermos nesta vida, teremos problema. Mas a alegria maior é que enquanto o Senhor estiver conosco, os problemas serão problemas, somente problemas e mais nada. Porque o Senhor continuará sendo o Senhor da nossa vida. O Senhor continuará sendo o Senhor de todos nós. E não há problema que o Senhor não tenha solução. O único problema que não tinha solução era a morte. E Ele venceu a morte para te dar vida e vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. É isso. Por isso, você tem um problema? Entrega para Jesus. Você tem uma situação para resolver amanhã? Entrega para Jesus. Você tem uma dificuldade? Entregue para Jesus. Mas entrega mesmo. Não fica com cordão tentando puxar, não. Entrega de vez. Se joga.
Por que essa negócio de ficar entregando meia boquinha? Tem muita gente que entrega o dízimo também dessa forma. Entrega assim, meio puxando. Olha, eu vou entregar, mas... Larga de ser hipócrita. Deus não gosta de hipócrita. Ele, quando nos vê pelo avesso. Ele não só via os discípulos passando pela dificuldade, mas via o remo. Deus está vendo o teu remo. Deus está vendo a ferramenta que Ele vai usar para te abençoar. Eu não sei o que você tem na mão. Faz assim com sua mão. Não sei o que você tem, o que você sabe fazer, mas eu sei de uma coisa: se pedir as bênçãos do Senhor, Ele vai transformar. Ele vai fazer frutificar. Ele vai fazer mudar a tua história. Porque o que muda a história da minha e da tua vida é aquilo que nós decidimos ao pé da cruz. O que nós decidimos ao pé ou aos pés da cruz. Isso muda sim. Isso muda. Terceira e última coisa. Estou correndo aí, a hora já passou, pastor. Eu falei que ia ter 8, né? Baseado aí no verso de 24 a 27, Deus fala conosco através da tormenta e intercede por nós. Repita comigo: Deus fala conosco através das tormentas, mas intercede por nós. Que coisa gostosa. Ele não só vê a nossa luta, o nosso drama, as nossas dificuldades, mas Ele tem hora marcada para interceder por mim e por você. Ele perde a noite. Você fica dizendo que hora de madrugada, acordei 5 horas para orar. Ele perde tempo, não, Ele investe tempo em mim e em você. E Ele só vem ao nosso encontro depois que Ele tem a comunhão com o Pai. Você quer ter comunhão com o Filho? Tenha comunhão com o Pai. Você quer ter comunhão com o Filho? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Você quer fazer a história da tua vida mudar? Entrega o teu coração ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É isso. 3.1. O medo mascara a presença de Jesus em nossas vidas. O medo mascara a presença de Jesus em nossas vidas. O texto é claro. Jesus vem ao encontro. Mas ao chegar, acham que ele é o quê? Fantasma. Como o medo é algo terrível. O medo, quando ele é patológico, porque o medo em si, quando não é patológico, é para nossa prevenção. É para nossa proteção. O medo em si não é ruim. Mas quando se torna uma patologia, é doença. Pode se tornar uma depressão, pode se tornar em suicídio e muitas outras coisas mais. Mas o texto é claro. Aqueles homens tinham experiência do mar, sabia onde estava pisando, sabia, ali, mas irmã, era 5 quilômetros a 6 quilômetros, era o percurso que eles estavam fazendo. O mar estava muito agitado, eles tinham experiência com aquele mar, mas eles estavam tão atônitos, tão com medo de perder a vida, que tiveram medo. E o medo ofuscou a visão dos discípulos. Repita comigo: o medo pode ofuscar a minha visão. Então o Senhor faz, lança fora todo medo. O Senhor lança fora todo medo, para que a nossa visão seja clara. E sabe o que acontece? Tem o Pedrão. Pedrão somos nós, né? Agora eu quero saber, se realmente és tu, quem vai ter contigo? Olha que audácia. Aí Jesus olhou e disse assim: venha, Pedro. E Pedro foi. Pedrão, todo postudo lá, foi. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ok. Mas ele foi prestar atenção no vento e na tempestade. O que aconteceu? Pedrão começou a afundar. E aí, o que ele acontece? Ele vai afundar e ele grita por Jesus: salva-me, Senhor. E o que Jesus faz? Dane-se, foi isso? Não. Jesus estende a mão, pega o Pedrão e traz para o barco. E o texto relata bem claro, irmãos, quando eles entram no barco, tudo volta ao... Quer que a normalidade chegue na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho? Convide Jesus a entrar no barco. Convide-o a entrar no barco da tua vida. E sabe qual é esse barco? Como bem afirmou o nosso querido maestro, é o nosso coração.
Onde está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Lembra lá do jovem rico, que tinha tudo, obedecia a lei, obedecia isso, aquilo, mas o coração daquele jovem estava nas riquezas. Onde é que está o teu coração nessa noite? Nos problemas? Você acha que o pastor Ludovico não tem problema? Ai, meu Senhor da glória, você não sabe de nada, inocente. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Às vezes dá vontade de mergulhar na ponte Rio-Niterói, dá. Mas vontade dá e passa, porque Jesus está conosco, amém? Quando nós, confiando nesse Deus maravilhoso, nós deixamos o medo de lado. Porque o medo nos impede de ver a ajuda e o socorro de Deus, que nos envia o seu Filho para estar conosco. O medo impediu os discípulos de enxergar a solução para o problema. O medo é terrível, é terrível. E Jesus fala algo muito particular: ego-mi em mim, sou eu, não tem mais. Olhe para o seu irmão e fala assim: sou eu, não tem mais. Imagina Jesus falando isso para você: sou eu, não tem mais. E sabe, quando foi que nós ouvimos isso? Lá no chamado de Moisés, Deus chega para Moisés e diz: eu sou o que sou. O eu sou me enviou. Aqui Jesus está dizendo quem ele é: sou eu, ego-mi em mim. Não tem mais. Não tenha medo. Não tenha medo. Dá medo quando a gente vai para a cirurgia, não dá? Quando eu infartei pela terceira vez, pela segunda, pela terceira não, eu estou profetizando aqui, mas a terceira eu não aguento, se vier, tchau. Mas assim, quando eu infartei pela segunda vez, irmãos, eu não vi nada. Eu não vi nada. A única coisa que eu pedi a Deus: se for para eu ficar meia boca, não puder levar meus filhos para o colégio, cuidar das minhas filhas, cuidar da família, leva-me, Senhor. Mas se for para ficar, que eu fique bem. E estou aqui, para a honra e glória de Deus. Amém, igreja? Mesmo em meio à tempestade, há um chamado à fé. E esse chamado à fé foi demonstrado por Pedro. E a fé de Pedro desafiou a lógica. Porque depois de Jesus, o Messias, só um homem andou sobre as águas: Pedro. Você quer ser um Pedrão? Fazer a diferença? Porque quando nós cremos, nós fazemos a diferença. Pedro naufragou? Naufragou, mas ele teve a experiência que nenhum outro homem, pastor Eliezer. Na vida, nenhum outro homem teve a experiência de Pedro de andar sobre as águas. Não é de jet ski não, meu irmão. Andar de verdade. Então, muitas das vezes os privilégios só vêm para aqueles que têm fé. Um privilégio irrevogável e narrado na Bíblia. Disse Pedro: se é o Senhor, manda-me, olha que audácia, e ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem, Pedrão. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Que maravilha! Muitas vezes a voz de Deus nos chama ao salto da fé. Você tem fé, igreja? Amém? Quantos aqui tem fé? Diga amém. Amém. Então, prepare o currículo, porque Deus cobrará de ti isso. Com isso, Jesus está dizendo: saia da sua zona de conforto, igreja. No primeiro momento, Pedro é de uma fé tremenda, inabalável, convicta, mas ele se distrai. Muitas vezes nossa igreja está distraída, né, pastor? Muitas vezes nós, como igreja, estamos distraídos, fazendo o que não é para fazer, em caminhos que não é para estar, com companhias que não é para estar. E aí vem as lutas, vem as dificuldades. Ah, Senhor, muito cuidado com isso. Quando nós focamos nos problemas e não no Senhor, nossa vida e nossa fé vacila, o naufrágio chega. A única saída é Jesus: salva-me. E aí, o fim da tempestade, em meio àquela devastação, chega a bonança. Jesus quer que chegue a bonança na tua vida, amém?
Ah, é na área financeira, que seja, amém. É na área da saúde, que seja, amém. É na área emocional. Jesus quer que a bonança chegue. Quando Jesus entrar no barco da tua casa, do teu coração, da tua vida, o vento vai cessar. O vento contrário vai parar. Por isso, o fim da tempestade chega quando Jesus entra no barco. O vento cessa, a promessa do Senhor traz paz, acalma a circunstância e muda a atmosfera do ambiente em que era palco da tragédia. Conclusão. Onde está a sua inquietação da alma? Deus está presente em suas tempestades. Ouça a voz de Deus em meio ao caos. Não deixe o medo te cegar e ver fantasma onde está a solução, Jesus Cristo, para a tua vida. Mantenha os teus olhos fintos em Jesus. Mantenha os teus olhos fintos em Jesus. Pare de reclamar da vida dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus amigos, do trabalho. Pare de reclamar. Comece a orar. Pare de dizer que nada está dando certo. Comece a orar que vai dar certo. Pare de propagar o que não presta. Propagam a bênção de Deus. Comece a profetizar em meus passos o que faria Jesus. Não olhe para a tempestade ou adversidade. Foque no Senhor Jesus, pois Ele é o único que tem a palavra final. Jesus é a solução para todo e qualquer problema. Jesus venceu todas as tormentas da vida e Ele te convida nessa noite a vencê-las também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, o pastor Eliezer.